Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, Ponto de Vista da Medicina está começando e é bom advertir que exames complementares ou qualquer outra situação em medicina existe um chamado desvio padrão estatístico, ou seja, pode ser 20% a mais, 30% a mais ou menos. Tem algumas exceções, por exemplo, o cateterismo e o anátomo patológico. Vamos dizer que seria um padrão ouro. Até o cateterismo muito mais do que o anátomo patológico, porque ali não tem como existir erro. É um canal, se houver obstrução desse canal, a juizante vai ter alteração. Para conversar sobre isso e sobre cardiologia, estão comigo aqui o Dr. José Carlos Abud, que é cardiologista intervencionista, e o Dr. Sérgio Prata, também cardiologista, intervencionista. O que é intervenção, no caso aqui? É fazer uma passagem, né? Não é intervenção cirúrgica, mas é chegar a um determinado ponto através de um outro ponto. Bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Dr. Ramires. Bom dia. Zé Carlos, estava dizendo aqui que o cateterismo, até catéter em grego, na cardiologia tem sentido o contrário. Em grego quer dizer aquele que vai para baixo, que era a sonda da bexiga. Nesse outro caso aí, sobe. Né? Então, o cateterismo ele é um procedimento usado na cardiologia, onde o médico procura, através de um catéter, fazer os diagnósticos necessários, hoje principalmente as obstruções das coronárias. Então, através do catéter, injeta-se o contraste dentro da coronária e a gente observa se há entupimento ou não. A partir daí, programa-se o tratamento, o que será feito. Tratamento cirúrgico, tratamento clínico, e hoje o que mais usamos hoje é a colocação dos stents, também feita através desses próprios catéteres. Ô Sérgio, eu disse aqui que não tem erro, porque se tem obstrução você vê, mas pode existir alguma situação em que há um falso positivo no cateterismo? Não, nunca. Bom dia, Dr. Ramires, bom dia aos ouvintes do programa Ponto de Vista. É um prazer a gente estar aqui com vocês, com o senhor principalmente, nosso grande mestre, e comentei que muito nos ensinou e ensina, mas em relação à resposta do senhor, o que a gente observa é que, à medida que a gente vai estar fazendo os procedimentos, vamos estar olhando, sempre tem do lado de cá um ser humano. É claro que o ser humano é factível a erro, mas você, no cateterismo, quando você tem uma lesão clara, uma obstrução clara, isso não tem erro. O que lá a gente comenta é que às vezes você tem a lesão intermediária. Quer dizer, às vezes você tem uma placa leve, que não tem tanta importância. A placa leve que a gente fala é 20%, 30%, uma obstrução pequena. Uma obstrução importante anatomicamente, geograficamente, que a gente observa, que é obstruções acima de 60%, 70%, 80%. Essas nós temos que fazer algo. Mas aquelas borderline, 50%, 60%, vai muito aí a clínica. A gente não pode esquecer, o senhor começou dizendo exame complementar, tem que saber indicar. O paciente ali tem uma sintomologia importante de isquemia, tem exames que levam a isso, tem clínica para isso, aí você vai definir melhor o tratamento. Então, o exame te dá claro isso, a interpretação do exame é que você tem que saber fazer. Certo, mas quer dizer que o desvio padrão ali é pequeno. Pequeno. É pequeno. Porque, por exemplo, exame complementar, você pode ter até 30%. Vou dar um exemplo aqui, hemograma. Hemograma
Se tu está com 10 mil, 15 mil leucócitos, está com infecção. Não está. Não está. Porque existe um erro padrão quase de 30%. No cateterismo existe, mas é pequeno. Se a gente analisar o pé da letra, não existe, já tem uma conclusão. Eu estou querendo dizer da interpretação daquela conclusão. O exame diz que você tem ou se não tem. Aquilo dali já é ponto final. Apenas esse detalhe. A pergunta era essa. Eu tenho, não, quer dizer, ele passou diz na hora. ou não passou? Ele não diz tem. na hora. Quer dizer que existe. Agora, o tamanho do problema não... Eu costumo brincar muito com os pacientes, conversando, é claro, que você tem etapas. É como se você fosse passar de ano. Você passa uma consulta clínica, um eletrocardiograma, um exame de esteira ou uma cintilografia. São aquelas provas mensais, bimestrais. A prova final, que você passou ou não de ano, se na doença coronariana, é o cateterismo. Zé Carlos, todo mundo tem medo de riscos de intervenção, né? O cateterismo é um exame, vamos dizer assim, quase ou não isento de problemas. Ou o risco é pequeno? O risco, estatisticamente, é muito pequeno. As evoluções técnicas foram muito grandes nesse período. O cateterismo começou a ser feito de uma maneira rotineira nos hospitais a partir de 1964, mas houve uma evolução muito rápida. Os procedimentos mudaram. Hoje, o grau de complicações, ele é abaixo de 0%, sem termo, abaixo de 1%. Então, quer dizer, tem complicações? Pode ter, porque nós estamos puncionando uma artéria, tá? Então, quer dizer, ninguém pode falar que não vai acontecer nada, mas a chance de alguma complicação é muito baixa, menos de 1%. Sérgio, ele falou aqui que a chance de, vamos dizer, hemorragia, complicação, se a pessoa estiver tomando, por exemplo, aspirina, teve algum problema aí, foi lhe receitada aspirina. Inclusive, saiu um trabalho no New England novo, que depois dos 60 anos, a intensidade da hemorragia por causa da aspirina é maior. Então, se o indivíduo tiver um acidente vascular cerebral, que não é o caso aqui específico, como é que está isso? Vocês têm visto, se está tomando aspirina, você faz a punção, ou o indivíduo não vai acontecer nada com ele? Ou tem que diminuir? Fica à vontade. Você quer responder, Sérgio? Não, veja bem, para a nossa área, na cardiologia, ao contrário, é fundamental que ele esteja tomando aspirina. Aliás, não só aspirina, hoje em dia, outros antiagregantes plaquetários associados à aspirina para ser mais potente. A única coisa de contraindicação, e ela é relativa por causa do risco de sangramento, é o uso de anticoagulantes. Então, quando o paciente está tomando anticoagulante, esse sim a gente tenta postergar, suspender temporariamente para evitar um risco de sangramento, porque o exame, ele sendo eletivo, a gente pode programar para não envolver riscos. Agora, num paciente coronariano, num paciente que tem doença cardiológica, o uso de aspirina não tem contraindicação nenhuma, pelo contrário, o paciente tem que estar tomando porque ele está muito mais protegido em relação a qualquer outra coisa. A aspirina é uma das poucas drogas comprovadamente que diminui a mortalidade isoladamente na cardiologia. Então, ela é uma droga fundamental para o paciente coronariopata. Não, mas esse trabalho que saiu no New England é para pessoas com mais de 60 anos, 70 anos, que tem um acidente vascular cerebral hemorrágico. Se ele estiver tomando aspirina, esse acidente ele vai ter mais hemorragia. Quer dizer, sim. Então é somente nesse caso. Agora, paralelamente, que eu queria fazer a pergunta, é se o indivíduo que está tomando aspirina, né, e ele precisa fazer um novo cateterismo, na segunda punção, o risco aí, quer dizer, que é pequeno. Zero. E nós trabalhamos assim, o paciente tem que estar usando aspirina em 99% dos casos. A aspirina hoje é o nosso carro-chefe, ela dentro da cardiologia, a aspirina ela é fundamental para nós, tá? Principalmente para o paciente coronariano. Não, até diminuiu a mortalidade por causa disso, né? O indivíduo não tem repetições por causa da aspirina. Exatamente. O risco que a gente comenta da aspirina é, às vezes, daquele uso desenfreado, desnecessário. Porém,
Na nossa área, esse grupo de drogas que são antiagregantes plaquetários, eles são muito importantes e cada vez mais saem mais antiagregantes plaquetários mais potentes e que a gente continua fazendo uso. E o paciente hoje, principalmente nos infartos, ele já tem que vir tomando altas doses de antiagregantes plaquetários para você diminuir a mortalidade e facilitar o tratamento no caso de uma angioplastia de dissolução do trombo. O uso de antiagregante plaquetário prévio ajuda muito no procedimento. E principalmente na trombose cerebral, né? Sim, qualquer tipo de trombose. Né? Ô, Ramiro, deixa assim, a gente está conversando aqui, passar uma colocação aí para assim, o leigo em geral, né? Dentro do nosso sistema circulatório, o sangue, ele tem os elementos que causam, que transportam oxigênio, tem os da infecção e temos o terceiro item, que são as plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação. Essas plaquetas, no momento do infarto, elas que são a causa primordial de entupir. Então, por isso que nós estamos colocando aqui o seguinte, a pessoa tem um infarto, as plaquetas se aderem umas às outras, formam o trombo, e esse trombo tampa a artéria. E ali aquele é o momento do infarto. O antiagregante que a gente fala, plaquetário, são drogas que trabalham com a função de não deixar as plaquetas se unirem. Então, ele impede a formação do trombo. Então, isso para nós é o raleador do sangue. Ele deixa o sangue mais ralo possível e isso evita a formação do trombo que vai causar a obstrução. Porque o trombo é formado quando a placa que a pessoa tem, ou seja, o entupimento, a camada interna da placa rompe e começa a formar, as plaquetas começam a aderir ali. Se ele está usando o antiagregante, a chance dessas plaquetas se unirem é muito pequena. Então, nós precisamos desse medicamento. Esse é fundamental para nós. Claro. Os antiagregantes plaquetários. Sérgio, tem o stent comum e o farmacológico. Nesse caso, o farmacológico, ele atuaria na placa que o Zé falou? A ação dos stents hoje, primeiro deixa eu só relembrar algumas coisas para o nosso assistente aí, nosso público. O stent é uma prótese que você coloca junto com um balãozinho na hora que você vai desentupir a artéria. Você coloca um balão, o balão infla, esmaga a placa de gordura e na capa dele, em volta, tem essa prótese que fica aderida e a gente desentupa na íntima, na parte interior da coronária, evitando que volte o entupimento. Então, na realidade, o stent é um avanço da angioplastia para aumentar as desobstruções, ou seja, desentupir as coronárias e, principalmente, evitar o que a gente chama de reestenose. A reestenose é a volta do entupimento. Então, eu desentupi com uma angioplastia, ou desentupi com o stent e esse entupimento volta. Então, o stent farmacológico, que nada mais é que o mesmo stent que a gente diz com um convencional, que tem microfuros a laser, onde são liberados drogas de ação lenta para inibir essa proliferação, esse crescimento que a gente chama de reestenose. Popularmente, para a pessoa entender, é como se a gente fizesse uma cirurgia, pode ser o mais delicado possível, com um fio de cirurgia plástica. E algumas pessoas desenvolvem o queloide, que é aquela cicatriz para fora da pele. No caso da coronária, a cicatriz entra para dentro da artéria, então ela causa entupimento. O stent farmacológico, ele vem para diminuir essa reestenose. Então, os dois têm o mesmo índice de sucesso. A diferença é que o stent farmacológico, a volta do entupimento é muito menor. Hoje em dia, não se questiona mais a indicação de um com do outro. Se puder usar stent farmacológico, por voltar menos a lesão, teria que usar para todo mundo. Aí se faz uma análise de custo-benefício, infelizmente nós ficamos sujeitos a leis de mercado, o convênio não permite liberar, SUS agora que está querendo pôr, então nós não podemos colocar em todo mundo. Então se padronizou que se não tem como, e vamos dizer assim, é malefício para o paciente se ele tiver diabetes, se ele já tiver uma volta do entupimento, se for em artéria importante, que envolva grande músculo do coração e artéria fina, o stent farmacológico, ele dá muito menos reestenose. Quando diz reestenose, às vezes num diabético,
O stent comum tem uma restenose de 30% a 50%. Num farmacológico, a restenose fica em torno de 8%, 9%. Então a diferença é grande. Então a gente usa mais para evitar a reestenose, a volta do entupimento. Zé Carlos, um dos elementos do farmacológico é um antibiótico, rifampicina. Ou existem outros? Não, eles são quimioterápicos, né? Pois é. Funcionam como quimioterápicos que são colocados na plataforma do stent para poder ser liberados de uma maneira gradativa. E qual que é a função desse medicamento naquele local? Ele diminui a atividade celular. Então, naquele local, ele funcionaria assim, impedindo o crescimento celular naquele local. As células, o que teria que desenvolver, aonde é colocado o stent, naquele local, a chance de crescimento, de formar o queloide que o Sérgio acabou de falar, ele praticamente impede isso. Então, ele vai sendo liberado progressivamente. Geralmente, ele tem um período de liberação aí de 30 a 90 dias. E aí é o período onde a droga está sendo liberada e está impedindo o crescimento celular. Por isso que nós temos uma chance de formação dos queloides, entre aspas, com o stent farmacológico. E, ou seja, parece que existe, parece não, medicina não tem parece, né? Foi publicado uns 2 anos atrás no New England também, a relação que existe entre infecção de gengiva, gengivite e obstrução coronária. Seria nesse caso aí, para evitar, teria alguma relação desse mecanismo infeccioso ou autoimune? Não. São duas coisas diferentes. Uma única droga que foi usada, que é quimioterápica, as outras drogas são antiproliferativas. Então, hoje, a maioria dos stents farmacológicos são drogas antiproliferativas. Elas não têm essa ação antibiótica nenhuma. Em relação a esse caso, todo e qualquer processo infeccioso é o início de uma chance de uma ruptura na placa, daquele fenômeno que o Zé Carlos comentou. Então, antes de ter a agregação plaquetária, a coagulação, algo instabiliza a placa. Seja por uma tensão muito grande, um pico hipertensivo, alguma coisa, ou numa placa que já está suscetível e o processo infeccioso discreto ali causa isso. Então, a infecção dentária, ela já correlacionada com isso, mas existem alguns processos infecciosos pequenos que podem desencadear. Também. Do mesmo jeito que o paciente, o jovem, por que o jovem tem infarto? Às vezes o usuário de droga, ou cocaína principalmente, tem essa lesão, fragilidade na capa, que não é nem por infecção e nem por pico hipertensivo, mas você altera a capa do endotélio e a placa rompe. O pequeno rompimento que seja, mesmo que não tenha placa de gordura, gera essa agregação plaquetária, o trombo e entope a artéria. Certo, mas no passado recente, não usava rifampicina, que é como no stent farmacológico? Não, em um dos stents lançados, uma das marcas, uma das drogas usadas era rifampicina. Mas não como intuito de antibiótico, sim como intuito antiproliferativo. Para evitar a proliferação. Exatamente. Há pouco tempo, um cardiologista disse que tinha um stent hoje reabsorvível. Isso não está começando agora? Está começando, já assim, quer dizer, está no... Já está no mercado, né? Já está entrando no mercado, mas nós, assim, aqui nós ainda não temos experiência, tá? Não chegou ainda a ser difundido de uma maneira de uso popular. Reabsorvível porque ele reabsorve o quê? Qual é o material dele? Eu acabei de comentar do mecanismo da reestenose, quer dizer, entupir de novo. Se aquele farmacológico ainda volta o entupimento até 8, 10%, por causa de quê? Até por causa, às vezes, do componente do stent que ainda fica ali. Então, se criou esse stent reabsorvível, onde essa parte do stent vai ser absorvida, a plataforma vai ser absorvida com o tempo. Esse stent já está comercializado no Brasil, já tem aqui disponível, pode ser usado, pode ser usado. Infelizmente, nenhum convênio liberou e o preço é muito alto. O que se mostrou até agora, ele não diminui mortalidade em relação ao stent farmacológico. Ele apenas está diminuindo em médio e longo prazo essa reestenose. Então, é um adendo a mais no arsenal
E cada vez a gente descobre etapas a mais para diminuir as complicações e aumentar a sobrevida do paciente. Então, o estente farmacológico é uma realidade. O estente bioabsorvível com droga farmacológica, ele vai liberar droga e depois ele vai ser absorvido. Ele já é uma realidade, porém, não é factível, como o Zé Carlos disse, ainda a população, porque nem os convênios estão liberando. Zé Carlos, para a indicação de cateterismo, qual é a indicação, quer dizer, qual é a etapa no sujeito que tem uma insuficiência coronariana? Quando é que a indicação para diagnóstico? Porque o precedem outros mais simples. Por exemplo, o teste de esforço, etc. Como é que é esse esquema aí? Isso vai depender muito do acompanhamento clínico do paciente, né? O paciente nos procura no consultório, nós temos uma sequência de exames a serem pedidos até chegar no definitivo, que hoje é a cinecoronariografia, que é o cateterismo. É o que o Sérgio falou. A consulta clínica, eu vou analisar a dor torácica, o tipo de dor, clinicamente como é que funciona esses sintomas do paciente. Aí eu começo. Teste de esteira, radiografia, ecocardiograma, e nós vamos pesquisando, procurando separar as patologias. Porque dentro do coração nós temos outras patologias que não é só coronária. Nós temos os problemas valvulares, os problemas musculares, as alterações elétricas do coração, que são necessárias, marca-passo, essas coisas. Então, quer dizer, nós temos que fazer uma análise do coração e ver qual que é o caminho a ser decidido. Então, nós temos os exames, são os exames funcionais que a gente tem e os exames anatômicos, que o ecocardiograma vai dar a anatomia do coração, etc. A partir do momento que nós direcionamos o paciente para o diagnóstico de uma insuficiência coronariana, aí, nesse momento, nós vamos indicar uma cinecoronariografia para fazer o diagnóstico definitivo. Fala, não, todas as posições, todos os exames estão indicando que ele deve ter uma obstrução na coronária. Agora, para determinar o grau e o que vai ser feito futuramente, o cateterismo é o exame-chave. É um exame que seria assim, nós paramos numa encruzilhada e a partir do cateterismo eu vou definir o que eu vou fazer com o paciente. Eu vou tomar o caminho de tratamento clínico, tratamento por catéter ou tratamento cirúrgico. Mas quem vai me dar isso é o cateterismo. Sérgio, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Vasodilatadores, coronários ou não coronários, qual é a eficácia e quais são os placebos? Quer dizer, aquele remédio que não funciona nada. Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos, essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Zé Carlos Abud e o Dr. Sérgio Prata, ambos médicos intervencionistas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu deixei uma pergunta aqui, não é, Sérgio? Até porque esse aqui é um programa de saúde pública, de informação. Informação correta é obrigatória. Então, qual é a sua perspectiva? O que você vê em vasodilatador? Antigamente usavam vasodilatadores para dilatar a coronária.
dilatar vasos cerebrais. Vou deixar só do coração para você. Isso. Os vasodilatadores hoje usados praticamente são os nitratos. Os nitratos estão comprovadamente, eles não diminuem mortalidade, mas eles melhoram os sintomas. Então, para aqueles pacientes que estão tendo dor precordial, por espasmo, ou estão tendo dor por uma placa importante, você tendo uma vasodilatação, você crescendo um pouco o diâmetro dessa coronária, você melhora a quantidade de sangue que chega ao coração. Então você melhora os sintomas. Então são ótimas drogas para se melhorar os sintomas da angina. Eles não conseguem melhorar e mudar em nada a mortalidade. Mas para os pacientes que têm sintomas, o nitrato ele é muito bom para melhorar a sintomatologia, para melhorar a oferta de sangue ao miocárdio. Uma pergunta que o senhor deixou em haver, eu pensei aqui comigo, o que seriam placebos? Na realidade, não é o que seja placebo. Tem muitas drogas hoje em dia, em várias áreas, que nada mais são do que corretivos de uma má alimentação ou um mau cuidado físico de você mesmo. De uma boa caminhada, de tomar o seu sol matutino, de você alimentar bem todos os componentes que precisa na cadeia alimentar. Então, talvez eu colocaria hoje os ômega 3, que são muito bons para óxido nítrico, melhora um pouco a circulação, mas você tem isso se você tiver uma vida saudável. Você não precisa gastar dinheiro comprando certas medicações. Então, é muito melhor você ter uma alimentação saudável do que você gastar dinheiro com alguns suplementos que vão, aliás, tirar parte do seu orçamento, poderia ser gasto em alimentos mais saudáveis e até mais baratos que aquele remédio. Pois é, mas a eficácia o placebo, plácere quer dizer agradar, né? Alguma coisa que acho que está funcionando na realidade não funciona. Até do ponto de vista assim, histórico, o placebo seria hóstia, né? Quer dizer, da comunhão, da comunhão. Agora, mas resumidamente, então, o placebo, ele não age na história natural da doença. Quer dizer, na história natural, nos mecanismos de obstrução. Não. Então, e aí seria, por exemplo, o ginkgo biloba, que durante muito tempo foi receitado vasodilatador cerebral para vertigem. Depois saiu no JAMA até um estudo desse, comparando, ele é um verdadeiro placebo. O ginkgo biloba ele é uma droga que foi usada aí há muito tempo como um dilatador da microcirculação, né? Foi quando ele começou a ser lançado. Então, usava nessas síndromes labirínticas, com um tempo de ação mais prolongado, alguma coisa, mas hoje em dia parece que mudou um pouco os conceitos e o ginkgo biloba ele não está mais tendo essa procura e essa eficácia para esse tipo de procedimento, principalmente depois que já viram um efeito colateral do ginkgo biloba, que são os sangramentos que podem ocorrer nos pacientes que usam a longo prazo e que necessitam de alguma cirurgia, tá? Porque ele mexe realmente com a microcirculação e às vezes altera até a cadeia de coagulação, fazendo com que haja sangramento. Então, mudou um pouco o ginkgo biloba. Mas do ponto de vista medicamentoso para o coração, hoje nós temos vários outros medicamentos que substituem os vasodilatadores no tratamento sintomático do doente. Tá? Nós temos beta-bloqueadores, entendeu? Então, nós temos hoje, o arsenal nosso aumentou muito para fazer o tratamento da insuficiência coronariana. Mudou-se os conceitos de como tratar a insuficiência coronariana, porque há 20, 30 anos atrás, o tratamento era dar o isordil, põe o isordil debaixo da língua lá, que não tinha dor. Hoje mudou, tem muitos outros medicamentos que a gente pode usar. Sérgio, ele falou aqui que mudou. Quais foram as mudanças? Nesse de medicamento, né? Falou no isordil, falou... São várias. A iniciar, que nós começamos recapitulando o assunto, quando começou com os antiagregantes. Antes nós só tínhamos o AS, aspirina. Depois veio as ciclopedinas, que já saíram de mercado praticamente. Entrou o clopidogrel, que é outro antiagregante. Depois vem os novos antiagregantes, que são, no caso,
vou citar os nomes, você ia falar o nome comercial, Não, aqui não Tica pode. Grelor e que é o que a gente está usando, e o Prasugrel, que são drogas também antiagregantes potentes. Dos beta-bloqueadores, que é uma grande droga, e essas têm comprovadamente diminuição, desde que o paciente tenha indicação, tem alguns que têm as contraindicações e não podem usar, em diminuição de mortalidade, já surgiu beta-bloqueadores de terceira geração, que facilitam muito não só o tratamento da doença coronariana, como da insuficiência cardíaca. Então, nós melhoramos muito nessa parte. Mesmo você usando essas drogas para melhorar sintomas de quem tem muita angina, aquela dor que a pessoa não tem dor tomando banho e já está tomando vários remédios, não tem jeito de operar, ou não cabe no stent, já surgiu outras drogas também que melhoram a microcirculação e melhoram os sintomas. Então, o arsenal nosso de medicação, ele está cada vez aumentando e dando retaguarda a mais. Do mesmo jeito que na área de hemodinâmica, que a gente faz de cateterismo, também evoluiu muito os catéteres, evoluiu muito as próteses para serem usadas. A tendência da medicina é cada vez mais a gente ter essa evolução e ser menos invasivo em termos, ou um tempo menor, com mais resultados clínicos. Zé Casa falou que invasão, né, um termo até popular, a invasão fazendo cateterismo pelo braço. Radial. Técnica radial. Qual é a diferença de uma para outra, vantagem e desvantagem, de uma e de outra? Não, é mais a situação seguinte, nós precisamos, para fazer um cateterismo, nós precisamos funcionar uma artéria para a gente introduzir o catéter para chegar ao coração. Então nós temos as artérias que são posicionadas no nosso organismo, bem superficial à pele, que é a artéria femoral, na coxa, aqui na virilha, tá? E a radial, que fica aqui no punho. E a técnica, ela pode ser usada tanto a femoral quanto a radial. Não existe assim falar, não, essa técnica é melhor do que a outra técnica. Nós podemos ter a preferência do médico. Eu gosto de fazer a femoral, o outro gosta de fazer a radial. Nós temos catéteres próprios para fazer uma técnica. Quer dizer, hoje, nos estudos que a gente vai acompanhando, nós temos, sim, isso que eu até comentei com os colegas aí outro dia. A técnica radial, ela é uma técnica mais simples, talvez o paciente sinta menos desconforto. Ela é uma técnica que o paciente não precisa de um repouso mais prolongado depois do exame, por causa da técnica radial. Mas, assim, levando assim, um pouco em tom de brincadeira, hoje o maior número nos grandes centros cardiológicos, nos congressos, o último congresso que eu tive agora, a gente observando, a técnica radial é a técnica de preferência. Mas todos os procedimentos ao vivo no congresso foram feitos por técnica radial. Femoral. Então, quer dizer, o radial é ótimo, tá? Mas o femoral é muito bom também. Então, todos os dois são procedimentos. Agora, vai depender muito do médico. Eu preciso de passar uma artéria. Vai depender do paciente, o tipo de paciente que você vai usar, um paciente muito obeso, perna muito grossa, você não consegue, tem dificuldade de funcionar, quer dizer, então vai depender. Pulso fino, porque eu vou passar um catéter aqui, às vezes vou causar espasmo. Essa artéria aqui da femoral, ela é uma artéria mais calibrosa, eu tenho uma facilidade de manuseio melhor, entendeu? Então, quer dizer, vai depender muito. As duas técnicas são ótimas, vai depender muito da experiência profissional de cada médico. Do caso também, né? Do doente, caso, o tipo do paciente, o grau de complexidade do problema, como que o paciente está, um paciente chocado, um infartado, grave. A técnica femoral, ela me permite uma maior segurança, tanto para o médico quanto para o paciente. Ou seja, vamos para a clínica, que eu acho que é soberana. É possível, é claro que o exame complementar é necessário para confirmar a suspeita. Qual é a suspeita? Isso para o leigo. Ele estaria sentindo dor pré-cordial, etc. Mas quais são as condições anômalas? Quer dizer,
outras manifestações de infarto do miocárdio. Só para citar um exemplo aqui, que o indivíduo pode ter uma dor abdominal ou dor nas costas, o pior ainda. Esse né? pode complicar. Foi o caso daquele locutor lá de futebol, Luciano Vara. que ele teve uma dor lombar até, inclusive, né? Como é que é o diferencial aí, Sérgio? Primeiro, doutor Hamid, uma boa pergunta. Primeiro que a gente tem que fazer é o seguinte: você teve uma dor, a dor está forte, está intensa, está com náusea, mal-estar, vá a um pronto-socorro. Erre por excesso de zelo. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes: dedo você tem 10, você pode correr risco de perder um, mas coração você só tem um. Então, você tem que ter. Nós sabemos também que 40% do primeiro sintoma de um infarto, às vezes, já é a morte súbita. Paciente que morreu dormindo. Não, é porque não teve nem a dor. O primeiro sintoma não foi nem dor, morreu. Então, mas você não tem história para contar. Esse não teve. Então, tem outros que só têm um mal-estar. O idoso, o diabético, ele costuma apresentar menos sintomas típicos de dor. Aquela dor em aperto, que irradia às vezes para a região da mandíbula, braço, pode irradiar-se para as costas, como o senhor mesmo disse, região do epigástrio, acompanhado de náusea, de suor frio, de palidez. Mas tem alguns que só têm o suor frio e palidez. Tem uns que têm uma dor, e o limiar de dor é variável de um para outro, que não sente a dor tão intensa. Mas teve uma dor desse tipo, tem antecedentes, quer dizer, fuma, é obeso, tem colesterol alto, alguém na família já teve algum problema, erra por excesso de zelo, vá a um pronto-socorro. No pronto-socorro esse paciente tem necessariamente, não é olhar, fez um eletro e vou embora, não. Ele fica em observação, faz um eletrocardiograma, colhe-se um exame de sangue para ver se não tem nenhuma lesão no músculo cardíaco, a gente vai analisar as enzimas, e repete esses exames por pelo menos 6 horas depois, para a gente ter a tranquilidade que não é coração. Então, apesar de ser um excesso de zelo, mas a gente tem que ter esse cuidado, você faça isso 1, 2 vezes, com a mesma dor, 3, não deu nada, você relaxa. Mas eu acho que toda vez que tiver uma dor, característica ou não, na região do peito, costas, ombro e epigástrio, você tem que procurar um pronto-socorro. E às vezes até na garganta, né? Como diz. Por isso que chama angina, né? Exatamente. O Zé Carlos, ele falou aqui em medicação, e ultimamente aí andam falando aí, porque volta ao placebo de novo, de vitamina D, porque agora ela serve para tudo. E as últimas pesquisas aí sérias, porque existem revistas sérias e outras não, outras até com viés monetário. A vitamina D ficou provada agora muito recentemente numa pesquisa, numa revista de Impacto 32, que é a melhor da medicina, que ela não funciona nada. E só quando está abaixo de 10, não de 20 não. Ela começa... Aí o laboratório põe lá 20 e toca a vitamina D no indivíduo. Depois o Sérgio falou em ômega 3. Então, é outra onda agora do ômega 3. Eu acho o seguinte, do ponto de vista, para nós, cardiologistas, a vitamina D, ela tem muito pouca interferência no nosso dia a dia. Eu acho que ela talvez, como é o metabolismo dela, com cálcio e impregnação óssea, aquela coisa toda, eu acho que ela vai cair mais ali na reumatologia. Por isso mesmo que eu estou falando. Porque para a parte nossa cardiológica, a vitamina D, nós temos muito pouco mais, assim, seria mais uma lapidação clínica que a gente faz nos pacientes para poder orientá-los. É isso que a gente está falando, né? Do ponto de vista da vitamina D, quase que a gente não tem, da parte cardiológica, a influência dela é muito grande. Agora, na reumatologia, ela já tem muita coisa. É zero. Não funciona? É zero. Não funciona nada. É muito fácil. Eu queria voltar aqui na conversa, já que a gente está conversando, completando o que o Sérgio falou dos sintomas. Eu acho o seguinte, a população, ou seja, o ser humano em si, ele tem a mania de não valorizar os sintomas dele, né? Então, o Sérgio classificou e especificou muito bem
a parte de um infarto agudo, as dores, o tipo de dor, etc. Mas esse paciente que tem a tendência de formar uma coronariopatia, ou seja, a formar uma obstrução nas coronárias, ele vem progressivamente tendo sintomas. Só que esse paciente, como é normal, natural na nossa cabeça, a gente vai tentando driblar os sintomas assim, não é nada, isso aqui não, isso é um espasmo, isso, que às vezes você pode ter uma dor epigástrica, que ser um primeiro sintoma de um infarto. A dor epigástrica é a famosa boca do estômago, aí o cara fala, não, esse aqui foi um amendoim que eu comi, não sei o que, tal. Às vezes você pode ter uma dor nas costas que te perturba, você fala, não, eu tô tomando um jeito e tal, etc. Então, quer dizer, nós temos um dado importantíssimo que a gente precisa ter e prestar atenção é o sintoma do cansaço. O cansaço que começa progressivamente te incomodar, a ponto de fazer você ir mudando suas atividades. Então eu caminhava, eu subi o morro para ir na padaria, e agora quando eu subo o morro eu estou cansando. Quer dizer, mas isso na minha cabeça é porque eu estou sem preparo, eu não estou fazendo exercício, eu não sei o quê, mas não. Então essa variação, ela é muito importante. O paciente tem que aprender que esses são sintomas prévios, que se ele corrigir isso antes, procurar antes, ele vai evitar aquele infarto agudo, que é a complicação, risco de morte, ter que ir para internar, fazer aquela coisa errada toda. Então, quer dizer, nós ficamos nos tapeando ali, assim, não, isso não é nada, mas um sintoma importante que o paciente tem que aprender a vislumbrar é essa variação que começa a aparecer na vida dele em relação ao cansaço. O cansaço é muito importante. É talvez o primeiro sintoma não característico de que pode estar acontecendo alguma coisa na parte cardiológica. Sérgio, o Zé Carlos e você tocaram aqui em eletrocardiograma. O indivíduo chega lá com esse quadro clínico e faz um eletrocardiograma e está normal. Não, você não tem nada. Quer dizer, isso é um perigo. Quer dizer, tem que levar em conta o exame clínico, a história, que tem que ser bem feita. É claro que isso não é para o cardiologista, mas qualquer médico às vezes precisa fazer esse diagnóstico, através desses sintomas aí, sinais, né? Então, eletrocardiograma, qual é o percentual de erro? Ou é 90%? Não existe a palavra não, mais ou erro menos. Ou acerto. A questão é que a gente tem que botar na cabeça, na introdução do senhor aqui foi isso, tem vários exames complementares. O único que diz o que é o que não é o cateterismo. Mas a gente tem que lembrar que todos os exames, o eletrocardiograma, o teste ergométrico, a cintilografia, a angiotomografia, a ressonância, são complementares a uma impressão diagnóstica. Então, quando você já tem uma pesquisa clínica, a parte diagnóstica, o eletro te complementa, ajuda. Porém, a gente sabe que na fase aguda do infarto, a fase aguda do infarto, primeiro você tem obstrução, depois você vai ter alteração celular, para depois ter alteração eletrólítica, para depois ter alteração eletrocardiográfica. Então você pode, no infarto agudo, você ter até 50% das vezes um eletro normal na primeira hora. Por isso que o paciente, às vezes, com uma suspeita de infarto, ele fica internado no pronto-socorro, em observação, e repete esse eletro horas depois e repete o exame, porque ele pode dar. Existem algumas artérias, coração, nós temos a coronária esquerda e direita, e a esquerda divide em duas grandes coronárias. Tem uma coronária que é a circunflexa, que ela, em 70%, 80% das vezes, ela não mostra uma alteração de infarto, por causa que o lado que ela corre é para o lado posterior do coração. Então, o médico tem que saber isso quando ele estiver pedindo o exame. Você chegar num pronto-socorro em que não tem noção nenhuma e pedir só um eletro só porque está com dor no peito, isso é sujeito a muito erro. Então, quer dizer, você sabendo, você diminui essa margem de erro muito grande. Mas o eletrocardiograma, no infarto agudo, ele pode ser normal em mais de 50% das vezes. Pois é, a pergunta aqui, ela objetivava essa resposta. Quer dizer, um exame de eletrocardiograma normal não quer dizer que o indivíduo não tem nada. Não. E o inverso também é verdadeiro. Claro. Nós vamos aqui para um rápido intervalo
vou deixar para o segundo bloco de conversar sobre hipertensão arterial, que é outro problema que deixa muitas dúvidas em relação aos valores agora modificados pelo Colégio Americano de Cardiologia. Vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Zé Carlos Abud e o Dr. Sérgio Prata, ambos médicos intervencionistas, coração aqui, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Zé Carlos, a hipertensão arterial, aliás, a aferição da pressão arterial, ou tirar a pressão, que não está errado esse termo, quem olhar no RAIS vai ver que tirar é obter, quer dizer, obter resultado. Quando nós começamos a estudar, vou falar eu primeiro, era 11/8, depois virou 12/8, depois virou 14. Um recente estudo aqui agora, até do Colégio Americano de Cardiologia, para pessoas acima de 60 anos, 150 ainda é uma pressão sistólica normal. Não existe um exagero nessa determinação. Por quê? Porque o indivíduo vai tomar medicamento sem precisão. Exatamente. Porque com o passar do tempo, a evolução tecnológica da medicina, os parâmetros de avaliação da hipertensão também foram mudando, né, progressivamente. É lógico que a população envelheceu e o acompanhamento do paciente idoso ele foi mais intenso e é onde está situada a maior proporção dos doentes hipertensos. Então, o paciente idoso ele tem uma característica própria dele, que é o próprio o endurecimento arterial. A artéria torna-se... Porque o que é a medida da pressão? Nós fazemos com que o manguito feche a artéria até o momento em que o sangue vai passar para a gente. Nós vamos soltando para o sangue poder passar. Então, quer dizer, eu tenho uma elasticidade natural da artéria. E com o passar do tempo, essa artéria ela vai endurecendo, ela perde essa elasticidade. Então, muda-se o parâmetro no momento que o manguito ele insufla e volta e eu pego a diferença. Então, essa medida vem sendo avaliada. Então, o paciente idoso, por essas características estarem mudando, a probabilidade dele ter uma pressão um pouco mais alta, considerada normal, é totalmente viável. Sim. Entendeu? Ô, Sérgio, em relação ainda nesse aspecto aí, a necessidade de calibrar os aparelhos, né? Isso parece que no Brasil não está sendo feito adequadamente. Até a Anvisa exige que de 6 em 6 meses se faça a calibração. Mas a pergunta é o seguinte, e esses aparelhos, os aparelhos digitais? O que o cardiologista acha do digital? A minha opinião pessoal, contrariando acho que a expectativa da resposta, eu acho ela muita utilidade. De que maneira que eu considero de muita utilidade?
Primeiro, você compra esse aparelho, leva até o consultório do seu médico, afere a pressão junto e vê se está coincidindo, vê se não tem nenhum problema. Acompanhe de vez em quando, a cada 6 meses, você leva esse aparelho no seu consultório para poder aferir se ele não desregulou ou não descalibrou. Ele tendo essa parte, o paciente tem que ter uma orientação de uma hora certa de poder aferir essa pressão e como aferir. Ajuda no que a gente fala controle residencial da pressão arterial, porque nós temos o controle de pressão arterial no consultório, que a gente fala medidas ambulatoriais, nós temos um holter de pressão que você mede naquele período de 24 horas no aparelho e essas medidas residenciais de pressão arterial, que ajudam muito, que a gente costuma encaminhar esse paciente para ir no postinho medir, para ir na farmácia medir, mas esse aparelho, se uma pessoa bem esclarecida souber medir, vai auxiliar no retorno ao médico. Eu faço isso muito, olha, fere sua pressão, anota no papel a hora, o dia, o momento, porque auxilia para a gente ver a eficácia terapêutica no dia a dia do paciente. Porque tem muitos que chegam no consultório tenso, estressado, ou acabou de tomar um remédio, está ótimo ali e não está tomando no dia a dia em casa. Então, para aquele que não tem condição de acompanhamento regular e é esclarecido, me auxilia muito no consultório esse controle. Não, mas certo, eu digo o seguinte, independente disso, quer dizer, ele próprio tomar decisões sem fazer depois a consulta. Quer dizer, qual é a margem de erro? Porque o digital sempre tem algum... Tem a margem de erro. Mas o que eu acho mais importante, e infelizmente o brasileiro é assim, é uma orientação. Porque 90% do tratamento que o brasileiro faz para qualquer doença é que ele ouviu dizer. Na hora que ele chega com a besteira feita no consultório, você pergunta quem te disse, ele nunca lembra quem. Se for o vizinho, se foi a televisão, se foi o rádio, se foi o pastor da igreja, sei lá, qualquer coisa que foi feita, ele vai usar o que alguém disse. E não é. Você tendo essa orientação, e sendo, como disse bem, a pessoa esclarecida, ele é de um método de valia. Não sendo, é igualzinho você tá com dor de cabeça e achar que o paciente acha que está com alguma coisa e já vai tomar seus remédios. Isso é muito perigoso. Zé Carlos, em relação ao remédio, esses inibidores da angiotensina são os mais eficazes. Estou dizendo isso, quer dizer, se confirma ou não. Depois, elas teriam alguma ação nas estruturas do coração? Não, eu digo assim, independente da ação periférica. Não, ação direta sobre a parte do músculo cardíaco, não. Elas têm efeitos que levam à melhora da condição de trabalho do coração. Não, exatamente isso que eu Exatamente, aí elas melhoram, porque elas melhoram o que nós chamamos de pós-carga, ou seja, ela diminui a força de trabalho do coração. Então, por exemplo, o coração tem uma pressão, para ele poder trabalhar, a pressão que a gente tira aqui é a pressão que o coração enfrenta para poder trabalhar. Então, se eu mantenho uma pressão um pouco mais baixa, o coração trabalha mais tranquilo. Ele não precisa fazer aquele esforço. E é exatamente aí que entram os inibidores das enzimas de conversão. Aí elas diminuem a pós-carga. Ou seja, a hora que o coração vai fazer a força, como ela diminuiu a pressão nas artérias, o trabalho cardíaco vai melhorar. Isso reflete muito na parte cardiológica. Mas efeito imediato, assim, falar não, elas têm efeito sobre a musculatura cardíaca, não tem nenhuma... Seria uma ação indireta. Uma ação indireta. Nós estamos com pouco tempo, Sérgio. Ainda em relação à hipertensão arterial, o indivíduo tem que tomar remédio o resto da vida, né? Sim. Não é tomar eventualmente, como acontece por aí, quando a pressão... Não. A hipertensão ela é uma doença que não tem cura, como a diabetes não tem cura. Ela tem tratamento, tem controle. Algumas pessoas você consegue controlar no início da hipertensão sem medicação. Mas a partir do momento que começou a usar a medicação e ela se tornou necessária, ela vai tomar pro resto da vida. Porque não adianta, minha pressão está 12/8, eu fiquei 3 dias sem tomar, continuou 12/8. Mas primeiro, a medicação fica atuando por um tempo muito maior do que o horário programado, às vezes até por 3 a 5 dias. Segundo, você nunca sabe a hora que você vai ser submetido a um estresse muito grande e essa pressão vai subir. Você não sabe se você tem uma fragilidade capilar, se dá risco de um AVC, de um derrame ou de um infarto. Então, a gente tem que tratar, não é só para abaixar a pressão,
É para evitar alguns picos excessivos, algumas complicações que ela pode levar com o tempo. Então, uma vez você inicia o tratamento de hipertensão, esse tratamento é para o resto da vida. Nós temos 2 minutos só aqui, mas eu tenho um aspecto importante para tratar do ponto de vista de saúde pública, é em relação à utilização de estatinas. Porque o Sérgio falou em diabetes, eu lembrei. Ela só teria utilização nos índices que têm risco coronário. E no diabetes, acho que são as 2 exceções. Ou existem outras situações em que pode ser usada. Por quê? Porque são remédios caros, principalmente alguns, e às vezes não há necessidade. Quais são essas condições em que não há necessidade de tomar? Fora do risco coronário. Risco coronário e diabetes, obrigado. Agora o pessoal toma aí, parece que é vontade aí, né? Deu um colesterol um pouquinho alto, já vai tomar estatina. Você tem um nível de colesterol elevado e você não tem doença coronariana e não tem diabetes, você tem que, primeira coisa, controlar com dieta. Você não conseguiu controlar com a dieta, aí, conforme os níveis, você entra com o uso de uma estatina para você melhorar. Porque a estatina não só abaixa o nível de colesterol, ela estabiliza a placa, ela evita a ruptura de placa. Mas você tem as indicações. Não é subir o colesterol para 210, 220 que você vai com estatina. Atividade física e uma boa alimentação resolve boa parte disso. Hoje, não sei se dá tempo da gente falar, do ponto de vista, assim, às vezes vira um remédio de moda, né? Aí todo mundo quer fazer um colesterol e dá uma pequena alteração, mas a gente tem que fazer uma análise bem detalhada do momento exato de você usar as estatinas. Então você tem que analisar. O colesterol ele tem as frações que a gente tem que fazer uma comparação entre a parte boa do colesterol com a parte ruim. Existe uma proporção que é normal no organismo, que a gente tem que seguir essa proporção. Não adianta eu ter 60 de colesterol bom, que é uma taxa excelente, mas eu tenho 220, o médico já prescreve uma estatina. Não há necessidade, entendeu? Então, é isso que a gente precisa organizar. Não fazer o remédio virar uma moda. Todo mundo dá estatina para todo mundo. Infelizmente, nós vamos ter que estar em cima da hora. O coração, nós teríamos aqui muito tempo para conversar a respeito. Porque coração, do grego quer dizer o centro do corpo. É o centro de gravidade do corpo humano e 50 minutos, 1 hora não dá para conversar. Muito obrigado aqui, viu, Zé Carlos? Obrigado. Sérgio, muito obrigado aqui pela presença. É um prazer estar aqui. Até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Não sai não. Deixa eu esperar aqui primeiro. Cortou? Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.